Sejam muito bem-vindos a esse espaço de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Nosso PilaCast de hoje um assunto muito importante: Pilates, nutrição e capacidade cognitiva. Então, não saia daí, pegue o seu café, arrume a sua postura, respira fundo e vem com a gente. Hoje nós temos aqui duas convidadas muito especiais e incríveis. A nutricionista da Casa do Pilates, Bianca Miranda. Seja muito bem-vinda novamente, Bianca. Obrigada pelo convite novamente. Tô adorando isso aqui. Terceiro podcast, né? Falamos sobre menopausa, que foi muito interessante, né? Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Né? Contribuir com esse tema. E seja muito bem-vinda também, Vera. Vera, especialista, terapeuta da longevidade. Eu adorei isso, Vera. Seja muito bem-vinda, Vera Barrichello, né? Obrigada pelo convite. É uma honra que você esteja aqui com a gente nesse dia, nesse tema tão importante, né? E eu tenho certeza que vai render muito bate-papo hoje, né? Vai. Eu queria que, assim, no início você falasse um pouquinho, assim, de você, Vera. Um pouquinho da sua trajetória. É longa, né? Você sabe que minha idade já está avançada. Mas eu fui funcionária da Caixa Econômica, onde me aposentei. E desde 90 eu comecei com terapias integrativas. E quando eu saí do banco em 2010, que eu aposentei, faz um tempinho, surgiu a franquia do Supera. E estive como franqueada por 10 anos e como educadora daí, durante todo o processo, também daí por 12 anos. E aí veio uma trajetória da gente... não só o lado terapêutico, mas o raciocínio lógico, cuidar da nossa cabecinha, né? Que é tão importante nos dias de hoje. Para evitarmos todos os processos degenerativos que estão galopantes, segundo cientistas e pesquisas. E aí... Verdade. A Vera fez essa trajetória. E tem mais outras experiências, mas a mais importante são essas. Ai, que legal. E é uma área realmente que hoje em dia, assim, a gente tem que dar muita atenção para ela, né? Principalmente quando a gente fala de prevenção, né? Como é importante isso. E assim, quando a gente fala de capacidade cognitiva, Vera, nós estamos falando exatamente do quê? Eu vou te devolver uma pergunta. Como que a gente aprende? Como a gente aprende? Pois é. Como nós aprendemos, como adquirimos conhecimento, é o processo que leva a desenvolver capacidades cognitivas. E aí a gente fala nesse processo todo, a gente fala de memória, de atenção, nós falamos de planejamento, de como planejamos, da criatividade que ela está envolvida e falamos também de atenção. São os processos que fazem com que nós tenhamos capacidade. É claro que quando vamos estimular essas capacidades, ela envolve um pouquinho mais, ela se torna um pouquinho mais abrangente, mas resumidamente são essas áreas que ela afeta, que ela vai atingir. Que ela vai abranger. E até quando a gente pensou nesse tema de trazer, né, para o nosso podcast esse assunto, até para a gente conseguir entender como tudo está interligado, né? A capacidade cognitiva com o estímulo do exercício, com a preocupação com uma alimentação adequada, né? Porque tudo é um grande contexto que a gente tem que estar com esse olhar para vários elementos, né? Que caminham juntos para a gente conseguir ter uma qualidade e uma capacidade cognitiva maior hoje em dia, né? Exatamente. Então, na verdade, a gente considera, a neurociência considera 5 pilares para que a gente tenha um bom desenvolvimento. Olha, que legal. E aí entra cuidar do físico. Olha só. Cuidar da alimentação. Cuidar do sono,
do mental, que deve estar com muita atenção, e as relações sociais. Olha só. Então, às vezes a gente diz que cuida muito de um e descuida do outro, aí você fica com déficit. E é aquela historinha de uma bicicleta que está a rodar, né? Se você tem aros maiores e menores, você vai, mesmo que alguns estejam mais altos, você vai acabar prejudicando, porque compromete. Você pode estar muito desenvolvido mas não desenvolvendo no equilíbrio, compromete aqueles que estão bem desenvolvidos também. E hoje em dia, muitas pessoas não estão desenvolvidas em nenhum desses 5 pilares, né? A gente, infelizmente, encontra muito isso, assim, né? Focado muito no material, no correr atrás. Esquece do sono, esquece da alimentação, esquece da atividade física. Às vezes não está cercado de pessoas que gostam, né? Então, a gente acaba, infelizmente, vendo muito isso atualmente. Assim, não é à toa que os estudos dizem que está aumentando, né? A questão de Alzheimer, de déficits cognitivos, né? Depressão, ansiedade. Esses índices são alarmantes. Todo ano, o último ano agora teve, em setembro, o Congresso Internacional de Saúde Mental. E, assim, os dados são, assim, chocantes, porque as demências estão ocorrendo de forma galopante. Eles falam que até 2030 vai surpreender, dobrar os números. Vai faltar, num futuro, não vamos ter pessoas para cuidar dos que estarão com demências. Nossa. Então, assim, temos que estar atento. E muitas vezes nós olhamos como a saúde mental, a física, olhamos assim só, eu não preciso, mas esquece que a prevenção é mais importante. Sim. Tanto é que também a neurociência fala na questão do Alzheimer, que 50% a 60% de evitar o processo está nós fazermos as atividades preventivas. Sim. Então, veja, está no nosso alcance. E eu costumo dizer assim que as pessoas, se conhecessem os estágios do Alzheimer, em especial, onde eu tive mais contato, o terceiro já é agravante. O primeiro, o segundo, dá conta do recado, mas o terceiro e o quarto, a gente teria que fazer esse contato para entender que nós temos que trabalhar a prevenção. Sim. E aí algumas pessoas vão dizer assim, mas meu pai, minha mãe, 80, 90 anos e não teve. Mas e o estilo de vida? Era outro. Era outro. Não tem como comparar. A alimentação era outra. Sim, nível de estresse era outro. E às vezes se puxava até água em balde, fazendo aquele movimento. Quer dizer, hoje a gente precisa de um pilates, a gente precisa de um exercício físico. Tanto que a nossa alimentação também não é tão saudável. Então, não podemos, porque eles não tiveram, mas nós estamos num momento diferente. A gente tem contato com coisas que eles não tinham, né? Assim, prejudiciais, no caso. Exato. E a gente não tem contato com as coisas benéficas que eles tinham. Exatamente. Porque antes, para eles, o movimento era necessidade. Então, eles tinham necessidade não era de uma opção, né? Não era uma opção, era uma necessidade. Era assim que eles sobreviviam, né? Exato. Se a gente pegar desde lá do tempo das cavernas, então, né? O movimento era o que fazia eles sobreviverem, né? Ir atrás de coletar, de caçar. E hoje em dia, não. Hoje em dia, o movimento, ele é uma opção, porque se a gente pensar no estilo de vida que a gente vive hoje em dia, a gente precisa de muito pouco movimento. Cada vez menos. O carro, o elevador, o controle remoto. O trabalhar sentado. Então, tudo ficou muito mais sedentário, né? Menos movimento. Hoje em dia, o índice de sedentarismo é muito grande, né? Mundialmente. Aí vem as doenças, consequências desse sedentarismo, né? Da má alimentação. Nem para acender a luz a gente não precisa mais levantar, né? Só chama Alexa. Alexa faz tudo, né? Alexa tá fit. Alexa tá fit. Alexa não vai ter Alzheimer, não vai ter... O HD dela, é novinho, né? Quanto nosso. Exatamente. É muito isso, né? É bom. Mas eu tive na minha família, minha avó.
Ela teve Alzheimer e ela faleceu com a doença, óbvio, né? Mas desde criança eu não me lembro dela sem o Alzheimer, assim. Eu não me lembro dela no mental dela normal, assim, sabe? Então eu cresci acompanhando a doença, assim. E quais são os primeiros sinais, assim? Vamos dizer que a gente convive com pessoas de mais de idade, assim. Quais são os primeiros sinais do Alzheimer? Porque dizem que o Alzheimer, ele começa a dar sinais até 10 anos antes. E aí ele vai evoluindo conforme vai passando as fases, né? Certo. 10 anos antes você nem percebe. O que nós temos que cuidar é que muitas vezes se confunde também a memória em especial, e é falta de foco, e não é problemas de memória. Muitas vezes a pessoa não está focada naquilo que está fazendo e o esquecimento vai acontecendo. Eu acho que aqui cabe a gente falar de uma coisa que é muito importante, são os estímulos. Chega um momento da vida que a gente diz, eu já trabalhei demais, eu já fiz demais, e os estímulos começam a ser reduzidos. Eu costumo dizer para o meu esposo, aqui ninguém vai parar. Não vai parar não, porque... Então a memória, e quando a pessoa começa a ser afetada pela memória, nós temos que ver que temos a memória de curto prazo e a de longo prazo. A de longo prazo, ela não é afetada inicialmente. Então, dizer assim, nossa, mas eu me lembro de toda a minha história, de fatos. Ok, essa memória está ali gravada e ela vai ser só evocada. Agora, a questão está na memória de curto prazo. O que você tomou no café ontem? Que roupa você vestiu ontem? O que você começou fazendo hoje no seu dia? Porque a entrada dos dados é que são afetados primeiramente. Nossa, e olha como eu já comecei a pensar aqui, né? O que eu tomei no café ontem? Onde eu deixei a chave? Eu deixei a chave. Cadê meu óculos? Mas é muito isso mesmo, né? Ouvindo você falar, eu falei, realmente, a gente deixa de colocar o foco, né? O estado de presença naquilo que eu estou fazendo. Então, eu não desenvolvo a memória porque eu não estou focada naquilo. Sim, a entrada de dados não foi adequada para que ela tivesse o impacto suficiente para ser armazenada. Que nós armazenamos as informações ou pela emoção do fato vivido ou por repetição. São as únicas duas formas de armazenar. E como que chega até os dados? Chega pelos órgãos dos sentidos. Então, aí é que entra, eu tenho que estar presente para mim conseguir receber com uma boa informação. Eu preciso ter a decisão de armazenar, porque tem um detalhe, tudo aquilo que você vê no dia e achar que não é tão importante, se você não revisar até a hora de dormir, quando o cérebro vai fazer a faxina, ele diz assim, bom, não olhou mais para isso? Eu acho que não precisa, lixo. Olha só. Com simplicidade é assim que a gente fala, ele coloca no lixo. Então, se você aprendeu algo novo no dia e você quer armazenar, não teve a emoção junto, você precisa rever até a hora de dormir. Olha só. E se você faz o soninho da tarde, então, você precisa rever antes do soninho da tarde. Antes do soninho da tarde. Esse problema, infelizmente, eu não tenho. Mas olha só que interessante, né? Porque é uma dica prática que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia, né? E para realmente melhorar isso, né? E as distrações que a gente está tendo hoje com as redes sociais em especial, tiram o nosso foco. Eu me lembro muito da formação com a doutora Carla Tiepo, a neurocientista que nos deu treinamento, que ela dizia que todos nós somos criaturas de foco. A questão está naquilo que nós escolhemos focar. Então, de repente, os estímulos são tantos e eu não escolho nenhum foco. Sim, exatamente. E aí que não fica... se eu não escolhi o foco que eu vou colocar naquele momento, o foco que eu preciso, eu não armazeno com qualidade. Não armazenando, eu só sei para aquele momento. Assim, Só passa. Ela só passa. E esse processo de envelhecimento do cérebro? Como
como no processo de envelhecimento a gente manter essa capacidade cognitiva? O que a gente pode fazer assim no dia a dia especificamente que poderia interferir? Aqui cabe nós pensarmos de como o cérebro processa, como ele funciona para que a gente saiba o que fazer. Então, são 3 desafios. É só 3, bem facilzinho, bem né? Fácil. Só 3. Já vou anotar, já. Quando começa assim com 2, 3, é porque é nível hard. Eu preciso todo dia pensar o que eu fiz de novo, de diferente ou com grau de desafio crescente. Então, se esses 3 fatores não estiverem presentes na minha vida, eu não estou dando estímulo suficiente para que se crie caminhos neurais novos. Legal, que fantástico. Então, né? isso precisa novidade. Mas, por exemplo, assim, eu gosto muito de leitura, você pode me dizer. Ou eu faço muitos jogos. Ou faço palavras cruzadas. Aí a pergunta é sempre do mesmo tipo? Do mesmo jeito. Olha, que Aí legal. não, você não está isso. desafiando o cérebro. Você pode fazer palavras cruzadas no nível mais difícil, mas é só palavras cruzadas, o cérebro acostuma. E quando ele acostuma, ele já trabalha no piloto automático, ele não gera conexões novas. E aonde, não gerando conexões novas, ele não se modifica. Olha só que legal. Interessante. E puxando um gancho assim para isso que você está falando, né? A gente vive muito isso dentro do Pilates, da Casa do Pilates, porque assim a gente se preocupa muito no nosso planejamento de aula oferecer exatamente isso. É o novo, é o diferente e é o desafio a cada aula. Então, a base da neurociência, ela está muito viva dentro do planejamento da Casa do Pilates, né? Então, é fantástico ouvir você falando isso e eu falar, nossa, olha como a gente trabalha isso no nosso dia a dia, né? Como o nosso método está muito ligado às bases da neurociência, né? E eu, como aluna, posso confirmar. É, isso aí. Como aluna, você está experimentando isso. Eu estou experimentando, exatamente o que você está falando, acontece direto. Não foi por acaso que ela escolheu a Casa do Pilates. Para ser desafiada, né? Foi friamente calculado. Friamente. E Bianca, me diz assim, existem também alimentos que podem interferir, assim, no aumento da minha capacidade cognitiva, por exemplo, se eu linkar isso a uma aula de Pilates, o que eu posso estar ingerindo para que eu possa ter esse aumento dessa capacidade cognitiva? Com certeza. Na verdade, tem alimentos que podem te ajudar e tem alimentos que podem acabar te atrapalhando nesse desenvolvimento, desse desempenho, não só na aula de Pilates, mas na capacidade cognitiva como um todo, assim, né? Os alimentos para evitar são os de sempre ultraprocessados, excesso de açúcar. O excesso de açúcar acaba dando picos, né, de insulina, picos de glicose e baixa bruscamente. Então, isso te dá aquela excitação e depois aquele cansaço físico e mental que vem de rebote. Ultraprocessados, e eles podem estar trazendo ali a questão do estresse oxidativo, o processo inflamatório, então pode estar prejudicando também a parte intestinal, e o intestino tem uma conexão direta ali com o cérebro, né? Os compostos que têm muita gordura saturada, então a carne, né, em excesso com muita gordura saturada, os alimentos que tem muita gordura saturada junto, também eles podem estar ali atrapalhando a metabolização, então a energia que iria para o cérebro acaba sendo gasta ali em processar esse alimento, né? E os alimentos que podem ajudar seriam os alimentos, então, mais naturais possíveis, os mais coloridos, proteínas magras, né? Os alimentos de carboidrato, os carboidratos que são fontes mais integrais, então carboidratos mais complexos, as frutas de uma maneira bem geral, quanto mais colorido melhor, os vegetais, alimentos ricos em colina, como por exemplo a gema do ovo, é interessante, ômega 3, né, rico, um maior teor de DHA, e a gente pode encontrar aí nos peixes como salmão Existe selvagem. Uma diferença, né, do ômega 3, Sim, né? ele tem 2 ácidos graxos, um é o EPA, que a gente chama, e outro é o DHA.
o ômega 3 com maior concentração de DHA, ele é mais voltado para a parte cognitiva. E o com maior concentração de EPA, mais voltado para a parte anti-inflamatória. Mas, de qualquer maneira, a parte anti-inflamatória também pode ajudar na saúde cognitiva, porque o processo inflamatório pode atrapalhar. Então, o ômega, de qualquer forma, ele vai tá dando um suporte ali. E não só na suplementação, né? Mas a gente consome ômega através da chia, da linhaça, das nozes. Interessante. Então, assim, não só pensando em suplementar, mas através da alimentação dá pra gente arrumar. Porque às vezes as pessoas pensam, no ômega 3, aí eu tenho que suplementar, Sim, né? que a gente acaba não comendo muito peixe, né? Nossa dieta, assim... Aqui no Ocidente é mais carne bovina, carne de frango, né? E acaba não consumindo muito a carne do peixe, assim. E o peixe que tem ômega 3 são os peixes mais de águas frias. Então, é o salmão selvagem. Aí são peixes que acabam não vindo para cá. O salmão que a gente consome, infelizmente, não é o ideal, né? Não é o ideal. Ele é criado em cativeiro, Sim. então ele não tem os benefícios de um salmão selvagem, né? E o salmão selvagem tem um custo muito alto. Então, uma das soluções é a suplementação. Mas se tiver um bom aporte ali do ômega de forma vegetal, que seria a chia, a linhaça, também já traz os seus benefícios. E a sardinha? A sardinha também é uma opção. Sim, com certeza. A sardinha, daí pode ser a sardinha comprar e fazer ela, ou até mesmo enlatada. Não é muito legal o enlatado, né? Mas, enfim, são as soluções que a gente tem pro nosso dia a dia, assim. E evitar, né? Evitar a questão do plástico também, que isso também influencia muito. Não influencia só nos hormônios, é que tá tudo interligado, Tá tudo interligado, né? Exatamente. E quando a gente fala de neurotransmissor, a gente fala do processo... São os mensageiros químicos, né? Sim. E é bioquímica pura. Então, começa na alimentação, começa no prato, nas escolhas que a gente faz. Eu acho que ainda é a parte mais... primordial, assim, puxando a sardinha agora pro meu lado, né? Mas é uma coisa que a gente faz todos os dias, né? Várias vezes por dia. Sim. Então, se a gente não pensar no que a gente tá colocando no prato, colocando pra dentro, principalmente, isso impacta muito no nosso dia a dia, impacta muito na nossa cognição, no nosso desenvolvimento numa aula de Pilates. Tem aquela frase, né? Você é o que você come? Você é o que você come. Na verdade, você é o que você metaboliza e absorve, né? Porque às vezes a gente... Tem pessoas que estão num estado que elas comem, elas não consegue nem metabolizar direito. Então, por isso que a gente faz todo um processo dentro de um acompanhamento nutricional, né? Para essa metabolização acontecer de forma adequada e a gente ter os nutrientes necessários. Isso é importante. Falou de neurotransmissores, né? Eles são importantes no processo porque eles vão desempenhar, são nossos estados, né, de humor emocional. Exatamente. Que eles vão influenciar. E muitas vezes nós nem nos damos conta que estados de estresse e ansiedade são desencadeados também pela alimentação inadequada, né? Sim. Com certeza. Excesso de cafeína, a gente vê muito hoje em dia. A cafeína, ela tem um potencial de ajudar na questão cognitiva, mas ela tem um limite, né? Não é tomar café o dia inteiro, né? É uma xícara de café e olha lá. E também não é para todas as pessoas que isso vai ser uma ajuda, né? Mas a gente tem que pensar muito em vitamina de complexo B, por exemplo, que está presente nos vegetais verdes escuros, que a gente acaba muitas vezes não consumindo. Então, são pequenas coisas que a gente muda no nosso dia a dia, na nossa rotina, para inserir nutrientes que muitas vezes nem precisam estar ali em cápsula. A gente consegue na forma de alimento. Escolhas, né? Escolhas, exatamente. Parece que dá um pouquinho de trabalho, às vezes, a gente fazer isso, mas na verdade é organização. Na verdade é uma poupança. É uma poupança que você está fazendo para o futuro, né? Eu gostei. Agora ela puxou, traz para mim a reserva cognitiva, que a gente fala muito em termos de cérebro, né? É a poupança. É você ir lá fazer a sua poupança. E quando que ela deve começar? Desde muito cedo. E aí você faz a sua poupança desde cedo, escolhendo não deixar para fazer a escolha de alimentação depois que as doenças começam a aparecer, não se exercitar depois que tudo começa a acontecer, não cuidar do cérebro quando as demências estão batendo na porta. Então, é bem interessante que, às vezes, quando a pessoa já tem um diagnóstico, mas ela tem uma boa reserva cognitiva,
o diagnóstico, ele pode aparecer, mas ele retarda os sintomas. Sim. E a gente não se dá conta disso. E começa fazendo o quê? Aí entra aqueles 3 fatorzinhos, né? Você começa, anos escolares, porque ali tu tem muito estímulo. É o que você faz de diferente, o que você faz com grau de desafio crescente. E a novidade que você busca, né? Eu falo inglês, ou eu falo italiano, falo espanhol. Tá, é suficiente? Não, chega um momento que isso já não é. Então, o que seria estimulante? Seria buscar um russo, seria buscar um alemão, que é diferente, um japonês. E aí eu estou fazendo com que a minha reserva cognitiva aumente também em termos de cérebro. Interessante. A gente fica assim surpreso quando vê uma pessoa um pouco mais velha aprendendo uma língua nova, um estímulo novo, enquanto isso deveria ser o normal, né? Normal, exatamente. Ou ir para a faculdade, né? Que tem umas pessoas 70, 80 anos até ir aquela sensação de, meu Deus, já fiz tanta coisa a vida inteira, agora eu quero descansar. E a pessoa descansa de fato, né? Exatamente. Só não deixa os outros descansarem, que tem que cuidar. É verdade. Mas é muito... aquela linha que a gente tem que ter o olhar, que é como eu quero viver, né? Quero só viver mais ou eu quero viver mais e com qualidade, né? Com qualidade, com independência. E isso realmente é um plantar, é você olhar não para a doença, mas para a prevenção. Para a prevenção. Né? É pensar como eu posso fazer o meu amanhã diferente, né? E eu penso hoje como eu vou fazer. Não só pensar, eu preciso pensar e agir, né? Porque muitas vezes a gente tem aquele conhecimento, mas a gente não coloca realmente em prática como deveria, né? É igual você falou, parece tão difícil, mas tudo é uma questão de organização. Para o exercício, para a alimentação, para estímulos, né, cognitivos. Eu vou tirar o meu tempo para isso. O meu tempo para fazer uma leitura, para fazer uma... Prioridades, né? Uma palavrinha cruzada. E sempre se desafiando nesse sentido, né? Você falou 2 palavrinhas que são bem importantes em termos de longevidade, que é autonomia e independência. E nós, às vezes, olhamos, não, já fiz tanto, eu sei tanto. O sei tanto, né, é limitado, porque você nunca sabe tudo. Está sempre aí portas abertas para aprender. Mas a autonomia é a nossa capacidade de tomar decisão. E a gente, às vezes, não se dá conta que quando vai perdendo a autonomia, você não decide mais, às vezes, o que vai comer, aonde vai, o que vai fazer, porque você pode estar perdendo a locomoção, né? E independência, porque você já está com o corpo talvez um pouco atrofiado e você não decide mais, tem que alguém decidir. Você não pode mais cuidar das finanças, você não pode mais sequer ter memórias importantes que foram na sua vida. E aí, cuidar disso, aí a questão do viver bem. Então, só agregar anos não é suficiente. É eu poder estar decidindo, escolhendo, planejando. E entra também a gente planejar o nosso financeiro. A gente está falando de saúde, outras coisas, mas uma aposentadoria, uma longevidade em que você também fez um planejamento financeiro, ajuda muito. Então, você cuida e aí você vai usufruir de tudo aquilo que você plantou. Mas eu usufruí tomando as minhas decisões, viajando e fazendo acontecer, né? Eu tenho uma aluna de 82 anos que esse ano ela foi para a Itália, né? Que legal. Num grupo de estudo. Olha só. Né? Então, aí você pensa, meu Deus, é possível? Claro que é possível. Sim, claro que é possível. Enquanto houver vida, sempre há possibilidade, né, de estar se desafiando, aprendendo coisas novas. Eu acredito muito nisso, assim, porque até eu coloco muito em prática isso com a minha mãe, né? Eu falo assim, ela sempre tem as dificuldades, assim, às vezes até tecnológicas. Eu falo, não, mãe, eu vou lhe ensinar quantas vezes for necessário, mas eu vou lhe ensinar para que
a senhora saiba fazer sozinha, né? Até a gente estava comentando antes sobre o Uber, né? Ela tinha muita dificuldade, falar, não, eu vou lhe ensinar para que a senhora tenha a independência de fazer isso sozinha. Exato. Então, hoje ela sabe, ela vai por tudo, ela já não se aperta por nada, né? Então, eu sempre procuro estar estimulando isso, que ela aprenda as coisas e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque, às vezes, a gente acha que cuidar do pai e da mãe é chegar lá, pôr a meia no pé dele, fazer por ele. E, na verdade, não. A gente tem que proporcionar para que eles possam fazer isso sozinhos, né? Isso é o real cuidado, isso, né? Porque, às vezes, a gente quer cuidar tanto que a gente protege demais, né? E aí, a gente deixa eles muito dependentes de nós, né? Essa questão, até há pouco tempo, uma amiga dessa aluna até que viajou, ela teve câncer. E a família, pelos cuidados, daí não deixa mais fazer nada do que ela gostava de fazer. Tipo assim, até alguma tarefa dentro de casa. É por amor que se pensa em poupar, mas não é o caminho ideal. Tem que deixar, porque afeta também a autoestima da pessoa. Sim, muito. A gente tem que pensar como uma criança, né? A gente quer dar autonomia para a criança, então imagina quem já passou por uma vida inteira, já fez de tudo, e aí agora se tornar um dependente, né? É muito frustrante. É muito frustrante, eles, exatamente. Né? Exatamente. Então, esse cuidado a gente deve ter nesse sentido. Exatamente. Assim, né? E respeitar também a velocidade que eles têm de aprendizado. Eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes a gente, na velocidade que a gente vive hoje em dia, né, é tudo para ontem, e às vezes a gente quer ensinar alguma coisa para eles, e a gente tem que entender que eles têm uma velocidade de assimilação diferente. E aí a gente tem que ter a famosa paciência, né? Exatamente. O processador não é o de última geração. Exato. Não é que eles não vão aprender aquilo, né? Mas sim ritmos diferentes. Ritmos diferentes. Assim como é para todo mundo. O que é aprender para mim, muitas vezes o meu ritmo é diferente, o da Bianca é diferente, o seu é diferente. Cada um tem a sua velocidade de aprendizado, né? E essa forma de aprender, né? É isso mesmo. Eu queria puxar um gancho agora também, Bianca, você falou dos nutrientes, eu queria que você falasse um pouquinho da água, como que a água funciona para melhorar ou diminuir a capacidade cognitiva? O nosso cérebro, ele tem uma incrível sensibilidade à desidratação. Então, cerca de 1 a 2% de desidratação o cérebro já sente imediatamente. Então, a gente começa já a sentir ali dor de cabeça, algum tipo de cansaço, às vezes um déficit cognitivo. E a gente muitas vezes associa isso à questão da energia da comida mesmo. E às vezes é falta de hidratação. Uma coisa tão simples. O suplemento mais barato que existe está aqui, ó. Água. Você sabe que eu já ouvi falar já que às vezes você está achando que você está com vontade de comer doce, mas na verdade você está desidratado. Tá com sede. Exatamente. E aí vem aquele cálculo dos 35 a 40 ml de água por quilo de peso, né? Para a gente ter ingestão diária. Então, geralmente fica em torno de 2 litros, 2,5 litros, 3 litros, daí depende da composição corporal de cada um. Mas pelo menos 2 litros de água por dia é algo que, assim, um adulto, né, deveria consumir. E, por exemplo, vou trazer um pouquinho para o meu mundo, se um aluno que ele está desidratado, ele vai ter menos foco, concentração e atenção durante a aula? Com certeza. O Pilates é um exercício, uma atividade física que ele exige muito, né? Muita concentração, presença. Então, é uma conexão muito forte entre corpo e mente. Se tiver essa questão de desidratação e uma alimentação com baixa qualidade nutricional, com certeza vai influenciar muito no desempenho desse aluno ali na aula, durante a aula e no desenvolvimento dele, né? Ao longo de todas as aulas, muitas vezes acaba não apresentando esse desenvolvimento
por essas questões ali que estão antes da aula. Que interferem muito. Interferem muito, muito mesmo. Tanto é que numa prova, agora levando para o mundo um pouco mais de nutrição esportiva, de um esporte um pouco, que exige um pouco mais do físico, né? Tanto é que numa prova, um atleta, ele não vai se entupir de pizza, hambúrguer, antes dessa prova, porque ele não quer ter o corpo dele trabalhando de forma inadequada. Ele vai comer comida de verdade, ele vai comer fruta, nutrientes, vai beber água, não vai tomar coca, cerveja, enfim. Então, isso tudo a gente pode trazer lá do grande, do atleta, lá para a aula de Pilates. Ter essa noção a partir disso, né? Se eles não fazem, que vão ter um gasto energético muito mais alto, por que um aluno faria, que tem que usar toda a cognição dele para estar ali presente e tudo mais? Não vai ter desempenho, não vai ter resultado. Exato. Você vê, o estado de presença plena está linkado a muita coisa. Com certeza. Total. O excesso de informação, eu sempre falo para os meus alunos, gente, vamos deixar a agenda da semana lá fora. Aqui, vocês vão pensar em vocês, né? Vai pensar no seu corpo, na sua respiração, no movimento, porque é realmente uma dificuldade muito grande, assim, o estado de presença do aluno, né? Tem alunos, por exemplo, que às vezes demoram 15, 20 minutos para baixar o nível de ansiedade e conseguirem começar a se concentrar melhor no movimento. É difícil porque ali não, pelo que eu estou fazendo, não dá tempo. não dá tempo, tem que entrar no foco rapidinho. É que assim, você já tem uma característica de se concentrar com mais facilidade, né? Mas se pegar alguém, por exemplo, que chega num ritmo do trabalho e trânsito e chega lá, né, com a cabeça desse tamanho por causa do trabalho e muita informação e até virar essa chave ou fechar essa gaveta e abrir a outra é um exercício tremendo. E o estresse e a ansiedade são dois fatores que, em termos falando de cérebro, eles liberam adrenalina e cortisol como neurotransmissor. É ruim a adrenalina e o cortisol? Não é que é ruim, ele nos leva a fazer tarefas, a fazer o que temos que fazer. Mas hoje nós estamos direto liberando pela fadiga, pelo cansaço, pelos acontecimentos, e o nosso corpo está no modo de sobrevivência, luta e fuga o tempo todo. E aí muitas coisas aí desencadeia, porque chega um momento que ele não sabe mais quando pode descansar e quando é hora de se preparar para fazer alguma coisa. Perde-se aquela habilidade que o corpo tem de dar as respostas adequadas. Porque o elástico foi esticado tanto que não tem mais o que fazer. E aí que nós não damos conta de perceber quando está na hora de dar uma pausa. A pausa é importante, o silêncio é importante. Silêncio não é estar sem fazer nada simplesmente, é permitir que também as funções do corpo se regenerem, se realinhem, entrem no equilíbrio. Tu falaste antes a palavra de equilíbrio. O equilíbrio é essencial. Ele é essencial em todas as áreas do nosso corpo. Sem o equilíbrio, um meio termo. Opa, caiu. Não tem problema, pode ir. Então, em tudo que a gente faz, a Bianca falou da alimentação, o equilíbrio. Não pode comer uma pizza? Pode, mas desde que você tenha uma consciência de quantas vezes você come na semana, no mês, uma bebida, alguma coisa, e assim em tudo na nossa vida. Só que a gente não sabe parar. Tem um exemplo que eu gosto muito de falar que quando eu e meu marido fizemos o curso do Mastermind, que é Napoleão Hill, que tem a metodologia, e eu fiz numa turma e ele fez noutra. Na turma dele, diz que tinha um colega que disse, meu nome é trabalho, né? E eu isso,
O terceiro encontro, cadê ele? Estava trabalhando. No hospital. No hospital. Sério, meu Foi Deus. descansar no hospital. É a produtividade, né? Hoje em dia o foco está muito grande no que eu posso produzo. produzir. Isso. Foi o nosso assunto, inclusive, no podcast passado, assim, né? As pessoas não querem ter essa pausa, não querem... Quer estar acelerado e produzindo o dia inteiro. O tempo todo, né? E, infelizmente, a sociedade atual nos leva por esse caminho e dá aquele efeito manada. E se você não para, respira, toma consciência, se coloca no lugar, não, agora deu, agora chega, é o meu momento, vou praticar o meu pilates, minhas coisas vão ficar lá fora, é o meu momento, eu vou sentar, botar o prato e vou comer. Não vou olhar o telefone, vou prestar atenção no que eu tô mastigando. Isso faz muita diferença também, né? Sim, Bianca, com certeza. Na qualidade da alimentação. Qualidade da alimentação, nas escolhas, na quantidade que você está comendo. Porque a partir do momento que você está ali presente, mastigando, sentindo aquela comida, vai dar tempo de se sentir saciado. Porque se você engole aquilo tudo uma vez só, o teu corpo nem vai perceber que já me alimentei. O estímulo da saciedade, ele tem um tempo, não? Exatamente. E ele vai ser incentivado pela mastigação. Então, se você ingere vamos dizer, um prato de macarrão em 5 minutos, você pode sair dali sem se sentir saciado. Muitas vezes, se você não tiver consciência da quantidade que você já comeu, você pode acabar comendo mais. E as pessoas, ao longo do tempo, a gente vai perdendo essa linha tênue, né? De quando estou saciado e de quando não estou saciado. Porque você não tem essa conexão mais com essa sensação. Então, isso vai se perdendo realmente. Sim. Bioquimicamente, isso vai se perdendo e a gente tem que reeducar o nosso cérebro, nosso corpo. Não, agora, neste momento, eu já estou saciado. Tanto é que as medicações para processo de emagrecimento, elas atuam diretamente aí nessa parte do cérebro onde tem os sinais de saciedade. Porque se a gente for transferir para uma pessoa que é agitada o dia inteiro, acelerada o dia inteiro, ela vai sentar para comer e ela vai comer da mesma forma, né? Sim. Acelerada, com certeza. Sem o estado de presença. E nós confundimos que é nesse estado de agitação, de movimento, que nós somos produtivos, e não é. Não é, exato. É nas pausas que nos tornamos produtivos. O criativo porque aumenta o grau de presença, atenção plena. Isso. A criatividade vem dos momentos de silêncio. Silêncio, exato. E não é o humano. O humano faz, mas com muito esforço físico. Agora, quando há um alinhamento da essência com o humano, aí você faz sem esforço, sem perceber, as coisas acontecem e acontecem da melhor forma possível. Por isso que é tão importante, né, essa informação, né, porque levar a informação é muito importante porque as pessoas não param para pensar nisso, né? O quanto eu estou no automático no meu dia a dia, né? O quanto eu dirijo no automático, eu como no automático, eu vivo a minha vida no automático. Né? E o automático, você não tem pausa, você só vai, não vive. É exatamente isso. Eu estava lendo que, antes puxando um gancho da depressão ali, né, que você tinha comentado, que pessoas, né, existem estudos que mostram que pessoas com depressão têm uma diminuição da área do hipocampo, que é a mesma área que tem diminuição com pessoas com Alzheimer. Então, uma relação direta com a diminuição de uma área cerebral, né? Mas se nós formos analisar, estresse é normal? Não. Ansiedade é normal? Não. Baixa imunidade é normal? Não. Então, tudo que não é normal vai afetar o funcionamento. E o cérebro é o controle, é o nosso CO, é onde está todo o funcionamento do restante do corpo. Porque o alimento que eu ingiro, ele se transforma em energia que vai para o cérebro. Exato. O movimento físico também, ele gera uma energia que vai fazer acontecer. E agora me lembrei de uma coisa que é uma dica que é bem importante. Quando a mente está muito acelerada, só tem um recurso que ajuda
2. Você respirar ou você fazer movimento corporal. O corpo, quando entra em ação, ele tira o foco da mente. Então, uma mente que está muito acelerada é um movimento físico. Daí a importância da caminhada ao ar livre, às vezes, quando você não está dando conta. Quem já se exercita já sabe a importância, que mesmo que demore desligar um pouquinho, mas já faz acontecer. Mas a importância. Quantas vezes nós damos aquela parada e vem aquele insight, a resposta para aquilo que está ali pendente, que nós não damos conta, né? Verdade. Então, é sair desse modo de estar preparado. Que quando eu estou no estresse e na ansiedade, o que acontece? É liberado para as extremidades, mais fluxo sanguíneo para as extremidades do nosso corpo, que era o que o homem da caverna precisava lutar ou poder correr, né? Fugir do que estava acontecendo. Então, isso atrapalha. Daí entra em ação o nosso modo mais de sobrevivência, nosso lado mais animal. Por isso que a gente tem várias ideias criativas no banho, ó. É verdade. É o momento onde a gente está relaxando. Está em silêncio. Está em silêncio e vem vários insights, né? Exatamente. Verdade. É a hora que a gente busca o estado de presença, né? O horário também ideal seria quando a gente deitasse na cama, né? Fechasse os olhos, relaxasse e não ficasse com a cabeça pensativa em várias coisas, ou às vezes está deitado na cama com o celular na mão, aquela tela azul. Já dizendo assim, melatonina, não seja produzida, que eu não preciso de você agora. E não é bem assim, né? O sono, meu Deus, ele interfere em inúmeras coisas no nosso bem-estar, qualidade de vida e ao longo de todo o dia, né? Ali que são produzidos os nossos hormônios, né? E tudo que é necessário para nossa rotina. Se a pessoa não tem boa qualidade de sono, ela não tem uma boa qualidade de vida, infelizmente, assim. E é uma coisa que hoje em dia se vê muito dentro de consultório. Eu acredito que no Pilates, eu acredito que a senhora vê muito isso também, a questão do sono. Com o passar da idade, agora fazendo uma pergunta, né? É comum a gente ouvir pessoas dizerem que dormem menos. Não sei se vocês... Mas assim, é muito comum eu ouvir... não, eu acordo várias vezes à noite. Ou a pessoa acorda super cedo. E aí vem aquela coisa... Meu Deus, por que acordar cedo? Não tem nada pra fazer. É verdade. Mas assim, a gente acaba vendo muito essa questão. Eu sei que um pouco tem a ver que às vezes tem uns cochilos ao longo do dia, né? Então isso acaba interferindo. Mas existe alguma outra questão, assim... Alguma outra explicação para isso? Saberia dizer? Deixa eu só falar uma coisa do que você trouxe antes. Quando nós vamos dormir, é a hora que o cérebro faz o reset do que você vivenciou no dia. E quando nós vamos ali consultando as mídias, não há tempo de se fazer isso. Então, a primeira hora do sono, o cérebro vai fazer isso se você não faz conscientemente. Não faz acontecer. E às vezes, se foi um dia muito agitado, ele vai interferir para que o sono seja agitado. E sim, cada idade tem uma necessidade de dormir. Tem tabelas, mas é sempre observar o que o teu corpo está pedindo. Que assim como tu falaste da água, que cada um tem um quantitativo, mas observar também o que o corpo pede e necessita, porque muitas vezes nós ficamos resistindo, o sono está batendo aí na porta e nós ali ficamos resistindo. Eu sou muito de trabalhar à noite e dormir de manhã. Não é saudável. E graças a Deus eu estou mudando. Olha, já vou dormir às 10 da noite. Olha só. Por quê? Por conta exatamente da melatonina que é necessária para que a gente depois tenha... trabalhe o que precisa, o ciclo circadiano que precisa ser observado, né? As funções do dia, as funções da noite. Então, se dormir mais ou dormir menos, mas desde que eu não fique assim, falando, porque
Porque se eu disser, nossa, essa noite não dormi só um pouquinho, quer dizer, eu potencializo aquilo que eu estou colocando no meu foco. E aí a possibilidade da outra noite eu também dormir pouco vai se estender. E você falou do soninho, né, da tarde, o soninho da beleza. Claro que ele interfere. Quem não consegue dormir os 15 minutinhos, 5 minutinhos, que vai interferir, sim, no sono. E se não tem atividade que gere movimento suficiente para o corpo se ocupar. Gastar energia física. Isso. Então, é um conjunto. Nada é isolado. Nada é isolado. Mas o sono é importantíssimo. Temos que dar muita atenção para ele. Até outro dia eu estava... uma postagem que falou assim que, né, do sono justamente, você não olha, se tem uma coisa que vai te cobrar no futuro, é você não olhar para o sono agora. Se enquanto jovem, um corpo de 30, você consegue, você dá conta, até passar uma noite em claro e no outro dia trabalhar. Mas depois dos 50, a vida vai te cobrar. É muito diferente, a gente vai percebendo com o passar dos anos como o nosso corpo vai mudando a resposta de acordo com a rotina que a gente tem, né? Exato. Eu acho que isso que você falou dessa mudança da necessidade do sono está muito linkado à atividade, à quantidade de atividade, como eu me movimento no meu dia a dia, ao longo do dia, né? E querendo ou não, com o processo de envelhecimento, as pessoas elas tendem a se movimentar menos. E aí vão gastar menos energia, vão produzir menos substâncias linkado à melhora do sono, né? O próprio exercício físico, ele libera substâncias que lá quando chegar na hora de você dormir, se você tiver esse depósito dessa substância, você vai dormir melhor. Então, no processo de envelhecimento, como há uma diminuição natural do movimento diário, da rotina diária, vai afetar diretamente na qualidade, quantidade de sono, pensando em questão de alimentação, o próprio... Muitas vezes as pessoas, com o passar dos anos, elas vão perdendo essa questão da alimentação mesmo, esse prazer de comer, a quantidade de comida, né? Tanto é que vai tendo perda de massa muscular, massa óssea, enfim, e acabam deixando de ingerir alguns nutrientes que são necessários para a síntese, por exemplo, da melatonina, né? Sim. Seria ali triptofano, as vitaminas do complexo B, principalmente B6, magnésio, que são essenciais para a produção ali da melatonina. Então, muitas vezes faltando peças chaves, assim, né, acaba não acontecendo um sono de qualidade e tudo mais. E o nosso corpo é uma máquina perfeita, né? Se tiver alguma engrenagem que não está legal, vai interferir. É um legítimo efeito dominó, né? Sim, exatamente. Tem que estar tudo funcionando muito bem. Por isso que a gente tem que buscar informação e consciência para muitas coisas, né? Diz que a boca aceita tudo, né? Sim. Agora, a eliminação, o corpo decide o que elimina ou não retém, né? Então, temos que escolher sempre. Exatamente. Eu queria trazer um assunto muito prático, assim, que eu vivo muito no meu dia a dia, que eu também trabalho com os meus alunos, assim. Como que a gente pode fazer para... um aluno, por exemplo, ele está diante de um desafio, né? E muito do que você falou antes, né? A gente tem que falar e o cérebro acredita naquilo que a gente está falando. Ele olha aquele exercício e fala assim, não, é muito difícil, eu não vou conseguir, né? Então, eu procuro trabalhar isso com eles, que o primeiro olhar não pode ser para a dificuldade, né? É olhar e pensar... como eu posso fazer aquilo? Eu queria que você falasse um pouquinho de como o cérebro enfrenta esses desafios. O cérebro gosta de novidade, mas ele gosta de fazer o que conhece. A lei do menor esforço, né? Menor esforço. Então, eu tenho que ter uma decisão muito clara de que eu quero fazer, que eu vou fazer e que eu vou aprender, como já falamos, no ritmo. Então, passa também por decisão, porque o cérebro vai escolher o que ele já conhece, sempre. Embora a novidade é importante para o desenvolvimento, mas não vai fazer escolha. Eu preciso estar olhando
e fazer. Mas é interessante, né? Agora você falou uma coisa, um aluno que já se matriculou, ele já deveria estar disposto a fazer, né? A entrar nos desafios que são propostos para fazer acontecer, porque se eu me propus a fazer algo, entrar numa escola, eu vou estar aberto a aceitar tudo que é me proposto, porque com certeza é alguém que já estudou, que sabe e que vai propor o que é benéfico, né? E entra muito o lado emocional, né, Vera? Então, tem pessoas que ou é autoestima, autoconfiança, né? Então, se depara diante de um desafio e é muito como essa mesma pessoa, ela age no dia a dia. Como é o seu dia a dia? Diante de um desafio, né? De um obstáculo. A gente trabalha muito isso, esse benefício emocional do exercício físico, a gente consegue linkar muito às nossas necessidades do dia a dia, né? Aí eu posso te responder pelo Enneagrama. O Enneagrama tem 9 tipos de personalidade, mas ela sofre influência dos vizinhos e tudo, né? E cada um de nós tem a forma que busca a motivação. Cada um de nós tem uma criança ferida. E se nós entendermos, nós, no autoconhecimento, buscar esse aprendizado de conhecer, na hora que eu estou frente ao desafio, eu sei que eu tenho que pôr mais força ou menos força para aquilo acontecer. E muitas vezes a gente acha que se conhece, mas na verdade a gente nem está olhando para que eu estou fazendo ou agindo de determinada maneira, porque por trás a minha motivação é ganhar o reconhecimento, ser bajulada um pouquinho, ser amada de uma forma diferente. Então, você sabendo a tua personalidade, você consegue ser mais proativo no momento que chega um desafio para ser enfrentado. E é constante, né? Porque a gente lida muito com o desafio nas aulas, né? Toda aula um novo desafio, então os alunos estão constantemente sendo desafiados, né? E é muito isso mesmo, cada um vai reagir de uma forma diferente, né? E também é muito isso de a gente respeitar, porque às vezes naquele momento a gente não vai conseguir fazer aquele desafio inteiro, todo, mas a gente consegue dar os primeiros passos. E isso é importante, porque é um construir. Né? Construir. O cérebro ele também vai entendendo aos poucos e quebrando barreiras aos poucos. Eu preciso respeitar essa parte de aprender do passo a passo. Quando tem cérebro. E pode-se perceber que você fez hoje um desafio novo, a semana que vem você vai fazer ele de novo, ele vai se tornar mais fácil, você já deu o primeiro passo. É como o caminho da roça, né? Tá um matagal e você passou uma vez, a tendência é voltar e ficar normal. Aí passa uma segunda vez, ou passa uma outra pessoa, passa outro, né? A repetição. Aí vai se tornando mais fácil, até que a gente diz, nossa, não era tão difícil assim. Eu dei conta de fazer. E aí, quando a gente enfrenta, faz acontecer, aí a nossa autoestima também, puxa, eu fui capaz, eu dei conta. Algo que eu achei que não superaria. Então, é sempre, a única pessoa importante sou eu. Olhar em cada momento, cada desafio. Isso vai muito dessa questão de realmente topar esse desafio, enfrentar e chegar ao fim, e a questão da autoestima vai muito da questão de quem, por exemplo, gosta de praticar atividade física no início do dia. É um desafio. Eu falo por mim. Eu acordo 5 horas da manhã e assim, é uma escolha. Eu posso escolher ficar na cama, né, deitada, descansar. Às vezes posso ter tido uma noite não tão agradável, enfim. Mas eu posso escolher acordar, fazer minha atividade física e ter um dia totalmente diferente do que seria se eu tivesse ficado na cama, optado pela preguiça, ou, né, não querendo chamar ninguém de preguiça. Cada um tem o seu time, né? Mas, assim, isso já traz
um ar diferente pro meu dia, já traz uma autoestima diferente, já traz aquilo de eu posso, né? Eu consigo, porque eu já enfrentei o meu primeiro desafio do dia, que querendo ou não é um né? desafio. E é muito isso mesmo, de você olhar aquilo para um desafio, mas também entender que se a gente for olhar pelo que o corpo vai querer, o cérebro vai querer, ele vai querer ficar lá, na cama, descansando. Mas sabe que eu acho que isso, eu acho não, eu já percebi, né, e por experiência própria, que isso tem muito a ver com a intenção que você coloca antes de dormir. Não, amanhã eu vou acordar e eu vou fazer minha atividade física, eu vou fazer meu pilates, vou caminhar na praia, enfim, ou eu vou estudar, eu vou acordar e vou estudar. Vai muito da intenção que é colocada, não ir dormir com aquela coisa, eu tô tão cansada, Talvez acho que amanhã eu não vou, mas vou ligar pra Mari e vou cancelar. Mas você falou algo que é importantíssimo. Quando nós fazemos a nossa agenda do dia seguinte, antes de dormir... Programação, né? Uma que é programação, mas a outra, o cérebro já sabe que está ali, que vai acontecer, e você entra no relaxamento. E escrever, em especial, traz muito mais relaxamento. Aí você... é como se tivesse a noite toda para processar o que vai acontecer. É muito diferente e gasta muito menos energia do que você fazer sua agenda de manhã. Sim. A agenda do dia. Sempre... À noite. À noite você vai lá, dá o check, dá tudo que você fez e programa para o dia seguinte. Então, ter o seu caderninho de um diário lá para fazer isso acontecer, que você relaxa, porque está no papel. E você tá escrito. Você tem onde consultar, não precisa reter informação na mente, né? E a outra vai acontecendo. Eu me lembrei, sabe do que? Nessa fala que a gente teve aqui, que nós temos uma parte do cérebro que, dentro das funções executivas, que é o controle inibitório. E controle inibitório, ele começa a se formar na infância. Quer dizer, tudo, né? Lá nas não dá para fugir. Mas o controle inibitório, quando os pais não deixam nós passar pelas experiências, pelas emoções, e nós lidarmos com elas, saber, nós nos tornamos adultos como crianças birrentas. Porque nós não aprendemos quando pode, quando não pode, quando eu devo fazer e quando eu tenho opção de não fazer. Então, eu tenho uma área do cérebro que ela precisa ser treinada. De treino, não tem outro jeito. E na infância. A infância é a parte principal. Bom, digamos assim que eu não fui treinada para isso. Vamos procurar especialista que me ajude. Aí entra no trabalho que eu faço, se eu trabalhar com jogos de raciocínio lógico. E o desafio, eu dou um desafio para cada uma de vocês no individual, vocês vão reagir de uma forma. Mas se eu colocar vocês trabalhar em conjunto, em dupla, vai gritar. Vai gritar porque vai ter que lidar com paciência, vai ter que lidar um mais acelerado, outro menos acelerado, e aí começam a ser gritante aquelas situações que nós temos em relação a esperar tempo, a dominar o tempo. Você dá controle, olha, em tantos minutos você tem que finalizar uma tarefa, como vai fazer? Então começa a entrar todas aquelas partes nossas que não estão bem trabalhadas. Então, um desafio lógico, ele é incrível como ele revela a gente. Interessante, ele mostra como a gente... O físico, como você vinha falando, também, né? Ele também mostra, em qualquer área. Mas eu costumo dizer que pegou um desafio de raciocínio lógico, aí você... Quer ver uma coisa que é interessante? A leitura do enunciado. Meu Deus do céu, né? Nós tendemos a ler uma vez e já sair fazendo. Aí você não acerta, você vai olhar, você não entendeu. E agora vamos trazer isso para a nossa comunicação. Né? A gente está conversando e de repente pensa, entendi tudo, já deu, nem escuta, porque você está processando outras coisas que deixou de fazer o que vai fazer. Ou seja, novamente não esteve presente na comunicação. E nós temos a tendência de ler corrido para sair fazendo
e aonde nós atropelamos o outro, e aí depois você não realiza, você não acerta, vem a frustração. Aí você tem que lidar com essa parte da frustração, do erro, de não deu certo, como que o outro fez e eu não vi. Né? Então, o campo emocional entra muito, muito junto, não está desconectado. Né? Muito interessante. E hoje em dia, não generalizando, eu sei que tem filhos adolescentes, mas os jovens, está cada vez mais presente essa falta de senso de responsabilidade, né? Eu tenho que fazer isso, eu não quero fazer, não vou fazer. Tá muito presente isso, assim, eu digo até por uma questão do mercado de trabalho, né? A gente não tá tendo profissionais para trabalhar, jovens, assim. E essa questão do social mesmo. Muitas vezes o jovem, ele não tem paciência de esperar o outro porque ele não tem nenhum convívio social. Ele tá dentro de um quarto, na frente de uma tela, respondendo WhatsApp, jogando e assistindo um filme e fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e não fazendo nada. E aí não tem nem paciência para ir jogar o lixo na rua pra mãe, assim, né? Quando ela chama. Então, assim, a gente tá passando por uma era que as pessoas não estão sendo treinadas para isso. Assim, para conviver em sociedade. Para conviver em sociedade e para ter as suas responsabilidades, para aceitar os desafios, acolher e realmente enfrentar os desafios, né? Então, assim, muitas vezes a gente vê aquela questão do cuidado. A mãe tá criando o filho com cuidado, mas até que ponto esse cuidado é saudável? Né? Essa proteção. O excesso de cuidado, excesso, né? Isso. Super proteção. Exato. Né? Isso é preocupante. Não está preparando para quando for enfrentar os desafios da vida. Exatamente. Então, nós temos que deixar que a criança passe pelos desafios da criança, que depois vai crescendo, nunca vai ser um desafio de um adulto. Né? Ele enfrentar, ele passar pela situação. Precisa cair também. Ele só vai conseguir se colocar diante de uma situação de uma forma mais madura se ele tiver passado por aquela decisão, aquela situação anteriormente. Né? Porque a gente amadurece conforme a gente vai vivendo aquilo, né? Então, não tem como. E aí vem a questão de muita frustração, muita ansiedade, depressão. Quando que a gente via adolescente assim, antigamente? Nossa, sofrendo de depressão, de ansiedade, tomando medicação para dormir. Mas isso é o excesso de informação, né? Eu estava ouvindo um relato até ligado ao WhatsApp, a escutar o áudio 2.0 no 2. Que isso acostuma o cérebro a você sempre aceitar só o que é rápido. Então as pessoas não têm mais paciência de conversar com a outra pessoa num tempo que é natural. Ela não vai no modo 2. A pessoa não vai no modo 2. O que vai o modo 2 é o WhatsApp, né? Então, o cérebro acostuma naquela velocidade. Quando você vai sentar para conversar com uma pessoa, você não tem a paciência para ouvi-la. Então, olha quanto esse excesso de informação e de produtividade, de tudo que nos rodeia, o quanto isso interfere na nossa... A viver em sociedade, social, né? O convívio social. E a facilidade do WhatsApp, das telinhas, é que você não gostou, bateu na tua ferida, você desliga, né? Exato. Desliga, agora você resolveu o problema. Alguém na tua frente, não é bem assim. Vai que o outro queira lutar também, né? Bem isso. E... relacionado até o que a gente estava falando de memória, você puxou um gancho de falar de como a gente se depara diante dos obstáculos. E quando a gente tem traumas, vamos dizer assim, e esses traumas, neurologicamente, eles criam conexões que são mais enraizadas, né? Vou puxar um pouco para o mundo do Pilates. Quando a gente, por exemplo, a gente trabalha com muitos exercícios aéreos, né? Então, eu vou propor algum exercício aéreo e aí esse aluno, ele tem medo de altura, né? E a gente sabe que isso vem de um trauma. E esse trauma, as conexões são muito mais enraizadas. Para a gente conseguir trabalhar isso, é algo mais demorado, né?
o trauma, ele é um fato que aconteceu na nossa vida. A questão é que nós ficamos revivendo ele, trazendo energia do passado para o presente. Eu gosto muito da fala do Dr. Gabor Maté. Ele é um canadense e ele diz que nós temos trauma com T maior e trauma com T menor. Isso é muito bom saber, porque o trauma com T maior é aquele que houve abuso, houve abandono, rejeição. E o trauma com T pequeno é aquele que, de repente, você queria comer e a mãe não estava aí, o pai não estava o adulto que te cuidava. Estava molhado, precisava trocar a fralda, você não estava presente. Para a criança é tudo um trauma. Não importa se é T maiúsculo ou T minúsculo. Ok, isso traz um alívio para a gente, porque eu mesma não passei por traumas, assim, agressivos e nada, e ainda sentia que tinha alguma coisa ali. Eu disse, meu Deus, isso é muito bom saber disso. Mas aí a questão é o quanto nós trazemos do passado as situações para viver no presente. E uma vez que tu recorda uma situação de passado, ela acontece aqui e agora. E aí você continua por foco naquela situação. E lá atrás, quando aconteceu, você não tinha recurso suficiente para lidar com aquela situação. E que o adulto hoje pode ter os recursos, mas precisa revisitar. Falando em termos de terapia, você precisa revisitar aquele momento. Com o conhecimento que você tem enquanto adulto, você vai lá, leva recurso para aquela criança ou aquele adolescente, que normalmente estão nas primeiras fases da vida, que a gente passa por traumas maiores, né? Um adulto até passa um trauma, mas ele só reforça o que ele já passou em alguns momentos da vida. Mas não importa em que momento, precisa voltar, levar lá recurso para aquela criança, para aquele jovem que naquele momento não soube como lidar com a situação. E quando você vai, aí ele é libertador. Porque aí você trabalha. Aí entra a neurolinguística, que tem técnicas que são pontuais, que você vai lá e ajuda nesses momentos. É muito importante a gente ter domínio, a gente que trabalha com exercício físico. Isso envolve muitos sentimentos, né? Durante a execução dos movimentos, assim, nós profissionais, né? Somos profissionais da área da saúde, a gente tem esse entendimento, né? De como eu vou lidar com cada situação, né? E se a pessoa não estiver disposta ou achar que não tem um caminho, uma saída, aí a gente não tem o que fazer, porque entra o livre-arbítrio da pessoa. Exatamente. E ela precisa dar o primeiro passo, né, de aceitação. Aceitação. E às vezes está envolvendo uma ferida, uma dor tão grande em relação a pessoa que a magoou e que a machucou, e que às vezes ela não quer nem liberar. E o que nós esquecemos é que eu não libero o outro. Eu me liberto daquela situação, porque perdoar não é em relação ao outro, e sim me perdoar porque eu estou guardando essa mágoa, esse ressentimento, esse trauma por tanto tempo, ou seja, limpar as minhas áreas. Quem carrega esse peso é a gente mesmo. É a gente que fica recordando. E a questão de trauma também vai muito para consultório de nutrição, Nossa, muito, né? Gera muita compulsão, questão de obesidade, muitas vezes ela está vinculada com algum trauma e a pessoa ela tem que receber um tratamento junto com acompanhamento psicológico, não só o tratamento nutricional, assim. Então, isso é uma questão que interfere em todos os aspectos da vida, né? Não só na parte do Pilates, na parte física, mas também na parte alimentar, na parte de como a pessoa se comporta socialmente, né? Enfim. A gente vê muita obesidade, né? Sim, sendo causada por traumas, né? Como ela lida com a comida. Exatamente. Muitas vezes a obesidade é uma forma de, por exemplo, alguém que sofreu um abuso sexual, ela se envoltar naquilo, na questão da gordura, como uma forma de proteção. Para que as pessoas não queiram abusá-la novamente, né? E isso é totalmente, lógico, inconsciente, né? Mas precisa de um tratamento muito mais profundo, não só a nível de intervenção nutricional, mas de intervenção psicológica e terapêutica. Você está falando um ponto que é bem importante. Nós achamos
em todas as áreas, nutricional, física, mental, a saúde, nós achamos que o que eu sei é suficiente. E nós não conseguimos, às vezes, ter o time de que eu sei até um ponto. Exato. E tem alguém que estudou e que pode me trazer, isso, vai me trazer o passo seguinte, que eu não estou conseguindo Sim. dar. Né? Exato. Eu mesma tenho a questão com meu marido, né? Não tinha jeito de levá-lo, a gente ir para o Pilates ou fazer algum exercício, mas ele precisou, esse ano, passar por um problema, e aí ele se convenceu que precisava buscar uma ajuda especializada, alguém que estudou e sabe fazer, que o que estávamos fazendo não era suficiente. Então, assim, em qualquer nível de consciência que nós estamos, a tendência é nos acostumarmos com aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente faz, e quando é a área do outro, a gente acha que ou não precisa, ou tá tudo certo como eu faço, ou chega o foco que eu estou dando para as situações. Sim. Entender até onde a gente pode ir, né? Até onde começa o espaço do outro. Que assim. precisa da ajuda. Uma coisa que é muito importante é grupos, né? Estar num grupo, porque um grupo sempre vai agregar alguma coisa. Ou a pessoa já passou e como ela lidou com a situação, ou alguém que já aprendeu um pouquinho mais, mesmo sem ter passado, que vai contribuir. Então, em qualquer área, grupos também são bem fortalecedores. Sempre a troca de experiência, sempre a gente consegue se colocar, nossa, não sou só eu, né? Não sou só eu que passei por isso. Não é só lá em casa que acontece. Exatamente, e isso naturaliza mais a situação, né? Fica mais fácil. Fica mais fácil, exatamente. Linkando com o podcast da menopausa, é justamente isso, né? Foi justamente essa intenção, e a Kelly tinha bem essa questão, né? De que, não, comecei a sentir isso que vocês estão falando, e aí a pessoa vai se dando conta, peraí, eu acho que pode ser. Não é só comigo, mas eu acho que agora eu tenho que prestar atenção na menopausa. Então, exatamente isso. Assim, acredito que seja também com o declínio cognitivo. Né, a própria questão do Alzheimer, muitas vezes, voltando lá para o Alzheimer, muitas vezes uma pessoa que está assistindo o podcast pode ter alguém na família que começa a perceber esses déficits de atenção ou de falta de presença ali, e já acende uma luz no painel. Né? Então, acho que isso é bem o nosso objetivo aqui dentro do podcast. E a questão dos sinais de demência, não importa quanto a pessoa é letrada, tá? Não importa. Eu tive um aluno médico e tocava piano. Olha, se você vai pensar, olha os estímulos que ele deu para o cérebro. Mas ele teve Alzheimer. Porque aquilo que ele fazia se torna tão automático que o cérebro não ganha mais estímulos, ele não se modifica mais, que daí entra a neuroplasticidade. Daí você pode pedir, mas qualquer idade, nós podemos modificar a nossa neurologia, né? Então, mais novidade, variedade, desafio crescente. Mudar o que eu faço, o que eu conheço. E se você pudesse dar umas dicas, assim, Vera, para a pessoa que quisesse cuidar mais dessa capacidade cognitiva no dia a dia? Primeira coisa que eu quero te dizer, assim, se você está em idade de aposentar, não se aposente. Não se aposente. Primeira dica. Primeira dica. Muda de trabalho. Se está programando se aposentar, já veja o que vai fazer. Porque quando nós saímos de uma atividade laborativa que nós temos, mesmo que façamos as mesmas coisas, a gente está tendo um pouco de estímulo. Quer dizer, entre não fazer e fazer a mesma coisa, o fazer a mesma coisa já é alguma coisa. Mas o aposentar não aposenta do trabalho, não aposenta da vida, não aposenta de exercícios, não aposenta de relacionamentos, não aposenta de autoconhecer-se. Aposentar-se hoje não é fim de vida, porque o cérebro, uma vez que você paralisa, nós já falamos um pouquinho antes, ele entende que é a morte, é a natureza. Você pode observar, a natureza deixa de produzir. Então, quando você deixa de fazer,
você começa o cérebro entende que está no processo de morte. Vai morrer daqui 1, 2 anos. Não é isso. Mas é um processo gradativo de morte, que aí entra atrofiar e tudo. Então, o que nós falamos aqui tem uma riqueza de informação, mas acima de tudo, falando na minha área, que eu cuido do cérebro, não se aposenta. Mas eu faz, mas você está cuidando de se desafiar um pouquinho mais naquilo que você faz? Você está buscando interagir com grupos que gostem das mesmas coisas para você poder desafiar o outro, fazer diferente o tempo todo. E o cuidado, como falamos no começo, dos 5 pilares, né? Cuida, olha para a alimentação, faça escolhas. E falando assim, no lado da alimentação, quando eu faço a minha alimentação, tem a minha energia, né? Além de eu estar com produtos bem naturais, ali, mais vivos, né? Tem isso aqui. Lembrar que o nosso corpo é máquina não usada enferruja. Então eu preciso me exercitar e muito. E o cérebro é o comandante, então tem que fazer alguma coisa. Está cansado, tá comendo, vai comendo, né? Tá cansado, vai cansado mesmo. Fazer acontecer. E respeitar o sono, a água, né? A importância. Porque não há funcionamento cerebral quando nós não damos, tudo se transforma em energia, tudo é condutores, tudo é eletricidade no cérebro. E nós precisamos lembrar disso. Mas sabe o que é difícil quando a gente pensa em cérebro? Você vai para o Pilates, você vai fazer uma caminhada, você percebe o movimento acontecendo. Se alimentar, você tem aqui fisicamente. E o cérebro, você não percebe o que está acontecendo. É verdade. Então, e é aqui que entra a nossa dificuldade de perceber e a importância que é estímulos adequados para o nosso cérebro se manter ativo e saudável, tá? Sim. E saudável. E os exercícios cognitivos, Vera? Você trabalha bastante com exercícios cognitivos, né? Sim. Eu fiz algumas formações esse ano, inclusive, para trabalhar mais direcionado para a terceira idade e até TDAH ou autista, mas a importância. E tem exercícios que vão focar na memória, tem exercícios que vão focar na atenção, trazer a atenção para o momento presente, tem exercícios para a linguagem, outros de percepção, exercícios de raciocínio lógico. É uma gama muito grande que a gente, para trabalhar sempre a variedade dentro deles. A linguagem também é muito estimulada, porque se tem uma das coisas que também nós não lemos, não falarmos, e leitura em voz alta, inclusive, é uma atividade muito, muito importante para a saúde cerebral, porque nós ouvimos, damos trabalho para o nosso ouvido, quando ouvimos nossa voz, também nós nos preocupamos em pronunciar as palavras melhor. Então, se você está lendo um livro, pelo menos uma página, meia página, leia em voz alta, escute a tua própria voz. Isso também vai ajudar a pronunciar as palavras com mais clareza. E clareza para o cérebro é mesmo que dizer assim, você quer o que você quer agora conseguir até dezembro. Se você não der um comando claro para o cérebro, ele não vai executar. Tem que ser objetivo e claro. E o cérebro reage dessa forma. Então, em tudo na nossa vida tem que ter uma linha de direção muito clara, muito direcionada, muito com atenção, muito foco, muita concentração. E a visão espacial também se trabalha muito, as lateralidades dos 2 hemisférios cerebrais. Então, é uma gama que dá para fazer acontecer. É a mesma importância, né? A gente pensa tanto em deixar o músculo mais forte, né? A gente tem que pensar também em deixar o cérebro mais forte, né? Dentro do nosso método, a gente traz muito de exercícios cognitivos, né? Às vezes eu coloco o aluno fazendo uma prancha e fazendo um jogo da memória, ou às vezes um caça-palavras dentro de um circuito de exercício, né? Entanto que a gente
fala muito que o nosso método, ele não é só o Pilates, ele é também o Pilates, né? Então, está muito mais ligado a um neuropilates do que só o Pilates. Porque a gente trouxe para dentro do mundo do Pilates essas bases da neurociência, assim. E é muito fantástico a gente ver as pessoas, e não são só os alunos que estão mais idosos, assim, o quanto existe uma dificuldade, assim, às vezes em tarefas simples, como um jogo da memória, assim, ou a dificuldade do entendimento ou da execução, né? E de coordenar isso junto com um movimento que ele está fazendo naquele momento. E a paciência de entender, de executar algo que aparentemente é simples. Processar, né? Bem isso. Olha, eu dei um exercício para meus alunos agora bem simplesinho. Bem simples. E se você quiser fazer, já vai a dica ali. O enunciado era assim: escreva os números de 1 a 20 e circule os números ímpares, faça um X nos números pares e faça um quadrado nos números múltiplos de 5. Nossa Senhora! Já tô fazendo aqui na minha cabeça já. Círculos nos pares, X nos ímpares e quadrado nos múltiplos de 5. Não, círculo nos ímpares, tá. Ok, mas o que foi aqui? Mas aí, como você faria? Como você executaria essa tarefa? Eu acho que primeiro eu colocaria os números múltiplos de 5. Eu executaria pela ordem que foi dada no enunciado. Eu acho que foi primeiro circular os pares. Agora eu não lembro a ordem. Tenho que ler o enunciado. Você vê como é todos os sentidos, né? A visão também, né? Se você tem o papel, você tem a visão junto, né? Então teria mais um. Mas sabe o que aconteceu? Eu até aqui com eles, eu disse, alguém executou as 3 tarefas ao mesmo tempo? Percebe que o grau de desafio crescente está em executar. Todos executaram uma por vez. Aí é uma tarefa muito simples. Entendi. Ele não dizia execute tudo ao mesmo tempo, mas a interpretação. O desafio é fazer os 3 ao mesmo tempo acontecendo, porque daí você lida com a memória de trabalho, que é de curto prazo, retendo a informação e já executando. Você tem que trabalhar a memória de entrada de dados. Eu adorei esse exercício. Eu vou chegar em casa e vou fazer. Legal, você vê uma coisa simples. É muito Olha simples. Que show, né? E tão prático, né? Que a gente pode fazer no dia a dia, assim, né? E aí entra já o nosso foco, a nossa atenção e estar concentrado, porque mesmo escrito, muitas vezes, você vai pelo mais fácil, você não lembra de te desafiar um pouquinho mais naquilo que você está fazendo. E fazer os 3, parece um exercício muito infantil. Foge do mais difícil, vai no óbvio, né? Vai assim, óbvio, vou seguir essa sequência. Mais fácil. Vai na sequência, mas a gente não pensa nas outras possibilidades, no caso. Você está fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Que legal, muito legal. Isso foi um tapa na cara. Vamos fazer quando chegar em casa, Bianca. E, Bianca, qual é a sua dica, assim? Na alimentação, o que a gente pode colocar na nossa alimentação que possa ajudar a capacidade cognitiva e o que a gente não pode? Você já falou um pouquinho, né? Mas que você desse dicas, assim, para o nosso dia a dia, bem práticas, assim. Tá. Eu diria para alimentar-se diariamente como se estivesse preparando para uma prova importante mesmo, porque é isso que a gente faz todos os dias, é uma prova importante, né? Então, primeiro, opte por comida de verdade. Comida de verdade, a gente já deixa de lado ultraprocessado, já deixa de lado comida pronta. Então, comida de verdade. O arroz com feijão no almoço, a carne feita, salada, enfim. Trazer bastante alimentos mais coloridos para o prato. Então, trazer bem essa diversidade dos vegetais. Diariamente, a gente precisa ter isso. Então, olha para o teu prato. Se está num buffet de restaurante, escolhe 3 vegetais de 3 cores diferentes. A gente precisa ter essa diversidade
saciedade ali no prato. Gorduras boas são extremamente importantes para a questão de conexões neurais, então elas participam, elas estão presentes, principalmente os ácidos graxos ômega 3. Gorduras boas seria o azeite de oliva? O azeite de oliva, o ômega 3, gorduras vindas de peixes mais gordurosos, né? A questão das oleaginosas, as próprias sementes, elas são fontes de gordura, sementes de linhaça, de chia, de girassol, de abóbora. Então, ter isso presente na rotina. Um mix de semente. O mix de sementes que a Nutri passa. Que não é por acaso. Não é por acaso. Já tô entendendo, já. Hidratação. Né? A gente falou anteriormente e acho que é o mais básico, o mais simples, o mais barato, né? E que a gente pode fazer assim com muita facilidade desde o momento em que acorda. Evitar muitos alimentos ultraprocessados, como eu já falei, muitos alimentos que sejam gordurosos, advindos de gorduras ruins, gorduras saturadas, gorduras trans, muito açúcar. Também tá evitando alimentos açucarados, açúcar refinado, farinha branca. Isso desbalanceia, né, os níveis de glicose. E o cérebro, ele tem assim, o cérebro, ele pesa cerca de 3% do nosso... 2% do nosso peso corporal, mas ele consome cerca de 20% da nossa energia. Então, assim, só que não é qualquer energia. Ele quer que tenha... seletivo. Ele é seletivo. Ele quer bons níveis de glicose, ele quer as gorduras boas, ele quer os compostos bioativos que tem nos vegetais. Então, é o básico que a Nutri passa, bem feito. Não precisa ficar exagerando de suplementação. Hoje em dia se fala muito da creatina, né? Mas assim, se a pessoa não tem um aporte adequado de vitamina do complexo B, se ela não tem ali os minerais zinco, magnésio, ferro na alimentação dela, a creatina ela vai ser um plus, mas ela precisa ter esse básico primeiro, né? Então assim, hoje o nutricionista, ele tem que ser um especialista em suplementação. E o instrumento, a ferramenta do nutricionista é o alimento. Isso está se perdendo cada vez mais. Então, eu venho da nutrição funcional e é justamente isso que a gente preza, né? A alimentos como suplementos, né? Assim como uma forma de suplementação. E não aquela coisa de estar toda hora ingerindo uma cápsula, porque a gente perde essa conexão com o alimento. Com o alimento. Isso está se perdendo cada vez mais, porque ninguém quer mastigar, né? É muito mais fácil engolir a cápsula. É muito mais fácil escolher a cápsula do que ir lá no mercado, na fruteira, lá, enfim. Escolher uma fruta, escolher um vegetal, chegar em casa, lavar... Enfim, é todo um processo. São escolhas, né? São escolhas que respeitam de todo mundo e a gente dentro do consultório tem que entender essa individualidade. A gente tenta introduzir os alimentos, mas nem todo mundo tem essa adaptabilidade, assim, né? E essa disponibilidade. Então, aí a gente acaba indo para a suplementação. Mas primeiro, priorize alimentos de verdade. Acho que essa é a chave principal, alimentos de verdade. E a boa e velha água, que eu já consegui uma garrafinha aqui já, viu? Já foram 500 ml só no podcast. É muito aquela história, como é que é? Desembale menos e descasque mais, né? Exatamente. Isso, exatamente. É isso. Agora me surgiu, nós já estamos indo para o fim, mas me surgiu uma dúvida que eu quero perguntar, porque às vezes no dia a dia a gente vê muito, né? Ah, eu estou com fome, eu vou lá e pego uma balinha e, né? Da glicose, né? Glicose pro cérebro. Exatamente. Qual é o efeito dessa? Às vezes a pessoa olha, apenas uma balinha, né? E aí, porque eu tenho, né? Vou dar o exemplo da minha mãe aqui, né? Ela vive com o potinho de balinha dela na área. Ela fala, comprou balinha, né? E assim ela vai. O dia inteiro ela vai lá e pega uma balinha, daí pega outra balinha. O que causa isso dentro de direcionado assim, para uma capacidade cognitiva? São aquelas pequenas doses de glicose que vão gerar picos, né? De glicose e vão ter aquela queda brusca. E quando tem a queda brusca, a gente pega mais uma balinha. E aí se torna um ciclo vicioso. E aquilo é uma caloria totalmente vazia, né? Uma bala não tem nutriente nenhum, nada. Então, come uma uva passa, né? Que comeu uma bala, come uma uva passa. Pelo menos ali vai ter algum nutriente. Mas, assim, a balinha é mais um hábito
do que uma necessidade, muitas vezes. Porque daí o corpo ele vai ter aquela necessidade e cada vez mais. E aí vem a necessidade do doce. Cria uma necessidade posteriormente. Exatamente. Por conta dessas questões de picos de glicemia e tudo mais. E a questão da dopamina também, Sim. né? A gente acaba tendo os pequenos prazeres ali. E os picos de insulina são extremamente prejudiciais, Pro né? Quando a gente cérebro, fai em principalmente. conexão cerebral, né? Exato. Legal. Mais uma dica. Mais uma dica da Nutri. Vera, você queria deixar um recadinho para quem está nos assistindo, né? Que está com essa necessidade de melhorar a capacidade cognitiva ou começa a ter esse olhar, né? Nossa, eu acho que eu preciso pensar nisso, né? A dica principal é, assim como você escolhe uma roupa, você escolhe algo para sua casa, faça escolhas também para sua saúde mental. Estamos aqui falando de nutrição, de físico, mas puxando aqui para o meu assado, comece a dar uma olhada, que normalmente as pessoas vão buscar quando a demência já bateu na porta. E a prevenção. E na neurociência se fala que nós começamos a diminuir a nossa capacidade cognitiva em torno dos 30 anos. Nossa. É muito cedo. É muito cedo. E que a prevenção deveria começar antes, mas aqui começa a reduzir os nossos estímulos adequados. Então, lembre-se que você tem um cérebro e que ele é o comandante, é ele que vai comandar as funções do corpo e tudo. Ele tem que estar muito bem nutrido, afiado, estimulado, para que aí a vida, sim, ocorra dentro da autonomia e da independência, que nós possamos, sim, somente, como a gente brinca, né, morrer dormindo, né? E assim, deveria ser o fio da vida se apagar, mas com saúde. E não pela falta de saúde, que isso não é o correto. É cuidar, sim, cuidar de todos os pilares. O equilíbrio, o conjunto. Esse é o ponto mais importante. O equilíbrio é tudo, né? Gente, eu queria agradecer mais uma vez, Bianca, de você estar presente aqui, trazendo a sua contribuição, né? Tão importante aí quando a gente fala da alimentação, linkar vários ramos, né? Eu aprendi muito das nossas hoje. necessidades. Fiz muitas conexões novas agora. Eu tenho que firmar essas com a conexões. nossa capacidade cognitiva já ativada, né? Com certeza, obrigada. Queria agradecer também você, Vera, por ter aceitado, né, o nosso convite, vir colocar o seu conhecimento aqui, né, e agregar muito todas essas informações que você trouxe, né? Foi muito rico mesmo, né? Tanto para a área do Pilates, quanto da nutrição, como para várias áreas assim, né? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando do que eu amo fazer. É tão bom falar do que a gente gosta, né? Do que a gente ama, né? Flui com facilidade, né? Muito bom. Gente, muito obrigado por vocês terem ficado com a gente até aqui. Mande esse podcast para quem vocês amam e que precisam cuidar também da saúde, não só física, da alimentação, mas também a saúde mental. Tá bom? Um grande beijo e até o próximo episódio.